Fala, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo. Aqui quem está falando é Bruno Leite. Essa aula é um pequeno resumo de tudo que a gente tem dentro da mentoria, beleza? Se você quiser ter acesso a toda essa aula completa e muito mais conteúdos dentro da mentoria, acesse o link que está aqui embaixo, garanta sua vaga e venha fazer parte do nosso time. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lívia, eu sou a monitora de Biologia e nós vamos começar hoje nossa aula 1, com Biologia 1, falando a respeito da evolução e origem da vida. Nessa aula, nós falaremos um pouco sobre a formação da Terra, as teorias sobre a origem da vida, o surgimento dos primeiros seres vivos. Falaremos também sobre evidências evolutivas, estratégias adaptativas, sobre algumas teorias como lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo. Mas antes de começarmos a falar sobre as teorias da origem da vida, é necessário falarmos sobre a origem do planeta Terra, certo? Acredita-se que a Terra tenha surgido há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. E a teoria mais aceita no meio científico é a teoria do Big Bang, que diz que toda a matéria do universo atual estaria comprimida em uma esfera muito pequena e densa, e que essa esfera teria explodido há cerca de 14 bilhões de anos. E que, após essa explosão, iniciou-se uma expansão, e que essa expansão teria dado origem ao nosso sistema solar. É importante que vocês saibam que acredita-se que o universo atual continua em expansão até os dias de hoje. Beleza? Posto isso, nós vamos para a nossa questão número 1, falar um pouco sobre o tempo geológico. O tempo geológico marca uma escala temporal de transformações de diversos elementos da superfície terrestre. Ele é dividido em A. Períodos, tempos e anos. B. Sequências e agrupamentos. C. Éons, eras, períodos e épocas. D. Espaços, lugares e paisagens. E E. Semanas, meses e anos. Para resolver a questão número 1, é importante que vocês saibam que o tempo geológico para a biologia funciona como uma linha do tempo. E nessa linha do tempo, nós teremos os principais eventos biológicos para a evolução do mundo como um todo. Então, esses eventos, eles vão poder ser calculados de duas maneiras diferentes. Ou utilizando métodos absolutos ou utilizando métodos relativos. E essa escala do tempo geológico, ela vai ser dividida em éons, eras, períodos, épocas e também em idades. Com isso, nós podemos concluir que a resposta correta para a nossa questão número 1 vai ser a alternativa C, éons, eras, períodos e épocas. E eu trouxe para vocês também uma tabela que fala de todos os éons, eras e períodos e também traz os principais eventos que ocorreram em cada um deles. Não é necessário que vocês decorem essa tabela, mas é importante que vocês tenham um conhecimento prévio para facilitar na hora dos vestibulares. Então, por exemplo, é muito importante que vocês saibam que no período quaternário houve o desenvolvimento do ser humano, que na era mesozoica ocorria a idade dos répteis. É necessário que vocês tenham bem estruturado essa tabela na cabeça de vocês para que na hora da prova vocês tenham mais facilidade em uma questão de biologia que fala sobre escala do tempo geológico. Beleza? Nós vamos agora para a nossa questão de número 2, e aí nós começaremos a falar um pouco sobre as teorias da origem da vida. Analise as afirmações. 1. Quando se deixa um pedaço de carne exposto ao ar, nele podem aparecer vermes. 2. Se o frasco que contém os pedaços de carne for coberto por uma gaze, os vermes aparecem na gaze e não na carne.
Essas afirmações fortalecem a teoria da origem da vida chamada A. Abiogênese, B. Geração espontânea, C. Hipótese de Malthus, D. Biogênese e hipótese de Galileu. Para a gente conseguir responder essa questão número 2 e compreender essas teorias de origem da vida, é necessário falarmos sobre as principais teorias e os seus principais defensores. As principais teorias da origem da vida são a teoria da abiogênese e a teoria da biogênese. A teoria da abiogênese pode aparecer também como a teoria da geração espontânea, é a mesma coisa. E ela defende que um ser vivo ele pode surgir através de uma matéria bruta, ou seja, um ser vivo pode surgir através de algo inanimado, algo sem vida, ok? E os principais defensores dessa teoria são Aristóteles, John Needham e Van Helmont, certo? Já a teoria da biogênese, ela defende que um ser vivo ele se origina a partir de outro ser vivo pré-existente, ok? E os seus principais defensores vão ser Francesco Redi, Lázaro Spallanzani e Louis Pasteur. Vamos começar então a falar um pouco sobre cada cientista. Vamos começar falando sobre Van Helmont, que foi um cientista que defendeu aí a teoria da abiogênese e ele criou diversas receitas. E ele dizia que a partir dessas receitas era possível ocorrer o surgimento de ratos de maneira espontânea. Então eu trouxe uma dessas receitas para vocês verem mais ou menos como que era. Enche-se de trigo e fermenta um vaso que é fechado com uma camisa suja, de preferência de mulher. Um fermento vindo da camisa, transformado pelo odor dos grãos, transforma em ratos o próprio trigo. Então, Van Helmont acreditava que era possível transformar o trigo em ratos a partir dessa receita, ou seja, defendendo então a teoria da geração espontânea. Ok? Mas, logo após Helmont, nós temos outro cientista, o Francesco Redi, que questionou muito a teoria da geração espontânea, então ele fez um experimento para conseguir contestá-la ainda mais. E nesse experimento ele colocou carne crua em 3 frascos. No frasco número 1, ele fechou com uma tampa. O frasco número 2, ele fechou apenas com gaze. E já o número 3 foi o grupo controle dele, ele deixou o frasco totalmente aberto. E após isso, ele conseguiu concluir que no frasco número 1 não tinha nenhum ser vivo sobre a carne. Já no frasco número 2, tinha a presença de larvas e moscas apenas sobre a gaze. E no frasco número 3, que foi o grupo controle, tinha a presença de larvas e moscas sobre a carne. Esse experimento de Redi foi muito importante porque ele fortaleceu a teoria da biogênese. Só que logo após esse experimento, ocorreu uma evolução no meio científico, que foi o advento do microscópio. Então, os cientistas eles tiveram conhecimento sobre a vida microscópia e o experimento de Redi perdeu um pouco a sua força, porque através do microscópio, eles concluíram que no frasco número 1 tinha sim a presença de vida sobre a carne, ok? E logo após Francesco Redi, nós tivemos o John Needham, que foi um grande defensor da teoria da abiogênese, e ele fez um experimento para fortalecer essa teoria. E no experimento dele, ele pegou um frasco, adicionou um caldo nutritivo nesse frasco, tampou com uma rolha e submeteu à fervura. E após submeter esse frasco à fervura, ele pôde concluir que ainda tinha presença de micro-organismos dentro do frasco, ok? Tentando comprovar, então, a teoria da abiogênese. E dentro desse experimento, John Needham, ele vai falar também sobre o conceito de vitalismo. Ou seja, John Needham acreditava na presença de uma força vital que era responsável pelo aparecimento da vida microscópia nesse frasco, certo?
Só que Lázaro Spallanzani não concordava com John Needham. Lázaro Spallanzani foi um defensor da biogênese e ele refez o experimento de Needham para tentar provar que Needham estava errado. Só que dessa vez ele pegou o frasco, colocou o caldo nutritivo dentro do frasco, vedou hermeticamente e submeteu esse frasco à fervura por mais tempo que Needham tinha submetido. E ele pôde concluir que o frasco não tinha presença de seres micro-organismos. Então, o Spallanzani tentou mostrar que o Needham estava errado e conseguiu concluir que o Needham não tinha esterilizado direito o seu frasco, por isso que nele tinha a presença de micro-organismos. Só que então, para se defender, Needham disse que Spallanzani teria matado então essa força vital, que era responsável pela presença de micro-organismos. E que então, dentro daquela sopa nutritiva de Spallanzani, não teria mais o aparecimento de nenhum micro-organismo, porque não tinha mais força vital ali. Beleza? E depois disso, depois dessa confusão entre Needham e Spallanzani, surgiu outro cientista, o Louis Pasteur. Louis Pasteur foi muito importante para a biologia e o experimento dele é muito importante porque foi um experimento que conseguiu fortalecer a teoria da biogênese, ok? E o que ele fez? Ele vai pegar um frasco também, vai colocar um caldo nutritivo dentro desse frasco, só que ele vai alongar o pescoço desse frasco. Então, o experimento dele pode ser encontrado também com o nome de experimento de pescoço de cisne, porque o frasco dele ficou tal qual um pescoço de cisne. E depois de alongar esse frasco, ele vai submeter esse caldo nutritivo à fervura por mais tempo do que John Needham submeteu também. E após ele ver que aquele caldo nutritivo não tinha presença de micro-organismos nenhum, ele quebra o pescoço do frasco. E após ele quebrar o pescoço do frasco, ele observa que tem micro-organismo no frasco, sim. Ou seja, Louis Pasteur conseguiu comprovar que Needham estava errado. Por quê? Tinha ainda a presença daquela força vital que Needham tanto acreditava, já que ao quebrar o frasco, houve o retorno desse micro-organismo, houve a presença novamente desses micro-organismos, ok? Então, Louis Pasteur conseguiu aí, através do seu experimento, comprovar a teoria da biogênese, sendo ela a mais aceita até os dias de hoje.